Como parte da programação alusiva ao Dia das Crianças, o governo do Maranhão lança nesta sexta-feira o Plano Estadual pela Primeira Infância. E para falar sobre esse programa, estamos recebendo Marcos Pacheco, que é secretário extraordinário de Políticas Públicas. Muito bom dia, secretário Marcos Pacheco. Bom dia, é um prazer estar aqui com você mais uma vez. Tá, secretário, eu queria que o senhor explicasse primeiro para os nossos telespectadores o que é esse plano. Na realidade, o Plano Estadual pela Primeira Infância é uma tentativa de nós articularmos, integrarmos o trabalho que diferentes secretarias já executam. Então, a saúde cuida da saúde da criança, a educação cuida da educação da criança, a SEDES cuida da assistência social à criança, a cultura de programas culturais, a infraestrutura de parques e assim, praças que também beneficiam as crianças. O que se pretende agora é que nós tenhamos um norte, nós tenhamos uma espécie de quadro de metas onde a gente possa monitorar, avaliar de maneira contínua os resultados do trabalho dessas secretarias em relação às crianças. Porque as crianças não se fragmentam, elas são inteiras, né? Então, todo mundo cuidando dela, mas nós precisamos monitorar isso. Verificar a questão em toda a parte prática, do que fato está sendo desenvolvido para esse público que é de 1 a 6 anos de idade e o que isso está sendo reflexo na prática para essas crianças. Né? É bom lembrar que nós temos no Maranhão um pouco mais de 500 mil de crianças. Quer dizer, o Maranhão tem uma população de 7 milhões de habitantes, mas na primeira infância, nessa faixa aí de 0 a 6 anos, nós temos aproximadamente 500 mil, são 500 mil. Então, assim, precisam ser cuidadas. Porque esses cidadãos, esses pequenos cidadãos estão exatamente naquela fase de maior vulnerabilidade. Então você imagina, por exemplo, uma criança de uma família pobre, carente, como é que a gente favorece, como é que a gente acessa, como é que a gente cuida, né? E o Estado tem essa preocupação. O Maranhão, inclusive, é um dado importante, é um dos primeiros estados a ter um plano desses, né? Os outros não têm ainda, estão trabalhando nisso. Nós, nesse sentido, nós estamos na vanguarda disso. O lançamento acontece nesta sexta-feira, como eu disse, amanhã. Acontece aonde? O que já deve ser debatido, o que já deve ser tratado dentro desse lançamento? Amanhã o governador vai lançar o plano e uma curiosidade, né, interessante, a gente convida todo mundo, todas as pessoas que se interessam por essa temática devem se fazer presente, porque amanhã vai ter uma coisa interessante. Inclusive os pais, né, doutor Marcos Pacheco? Os pais, sobretudo. É importante, né? Porque amanhã quem vai ser governador não é o governador Flávio Dino, é uma criança. Amanhã quem vai reger... É novidade também? É novidade também. Amanhã quem vai reger o evento é uma criança que vai chegar lá como governadora. O governador vai chegar acompanhando ela, mas o governo vai ser passado para ela. Assim como alguns secretários, por exemplo. Amanhã também eu não serei secretário. Amanhã tem uma menina que vai me substituir como secretária de Políticas Públicas do Estado. Então, nós vamos lá participar do evento, ajudar, mas nós vamos dar a nossa vez para as crianças. Eu acho que isso tem um efeito simbólico muito importante. Inserir as crianças nas políticas públicas também o senhor acha importante? Sim, as crianças têm que ser ouvidas, né? A criança ela tem uma subjetividade própria, ela tem uma identidade própria, ela tem uma lógica própria, ela carece de cuidado, mas ela carece também de ser ouvida. Nós precisamos ouvir os nossos filhos, né? Até para conquistá-los mais. Mas o governo também tem que ouvir as suas crianças. Um governo que cuida de suas crianças é um governo que gasta com elas, investe nelas, mas que também as escuta. Secretário, como é que a gente pode saber o limite? A gente sabe que uma criança nessa faixa etária de 0 a 6 anos de idade tem que cuidar da saúde, é fundamental. Na verdade, todos nós temos que cuidar da saúde, mas a criança tem que cuidar da saúde, a criança tem que estar na escola, a criança tem que estar na oportunidade de lazer, como o senhor disse, as praças que foram construídas aí para poder brincar. Como é que é impor esse limite, como é que é fazer justamente esse planejamento para que possa atender melhor essas crianças? O princípio básico aqui é aquilo que a gente chama de princípio da proteção integral. Né? A criança é um ser que precisa ser protegido. Protegido de agressões, protegido de doença, protegido da falta de conhecimento, daí a questão da educação. Então, o princípio é esse, é da proteção integral. O limite que você tem em relação a isso é assim, a pergunta é, a criança, no que ela está fazendo, ela está protegida ou não está protegida? Então, essa é a lógica do princípio da proteção integral, que é um princípio trazido à nossa discussão, à nossa sociedade, pelo ECA, o Estatuto da Criança e Adolescente, que, diga-se de passagem, ele enumera direitos, mas ele também enumera deveres. As crianças também têm deveres, né? E a gente tem que deixar isso claro, lembrando essa pergunta que você fez do limite, né? As crianças têm que ter limite, como eu tenho limite, você tem limite, o telespectador tem limite, a criança também tem limites. A gente precisa gerenciar bem isso. Agora, isso tudo regado com proteção, afeto, carinho e muito amor.
Tá ok. Eu gostaria de agradecer a sua participação aqui, secretário Marcos Pacheco, secretário extraordinário de Políticas Públicas. Obrigado pela sua participação aqui no Bom Dia Maranhão. Obrigado, um grande abraço e convidamos a todos. Amanhã, no auditório do Palácio La Roque, às 16 horas, lançamento do Plano Estadual pela Primeira Infância no Maranhão. Obrigado, secretário Marcos Pacheco.